quando você investe seu tempo certo, estudando aquilo que é necessário, aí você está investindo. Ah, tá tocando música, eu tô pegando um dia, tocando a mesma coisa que você sempre tocou, tá parado. Vai ficar 5 anos assim, não vai mudar. Como eu falei, na mediocridade. Essa minha jornada de 35 anos, já nessa praia musical, dando aula, fazendo produções, tocando em várias igrejas, inclusive fazendo estruturação de bandas em outras igrejas, eu descobri que para um músico, para que ele venha dominar o seu instrumento, ele precisa de 5 coisas. E eu quero estar falando cada uma delas aqui para vocês, e de 2 formas. Se você é uma pessoa que está iniciando, está pegando ali do zero, já sabe alguma coisinha, mas você sente que é iniciante. E para você que é intermediário. Eu só quero que você saiba analisar aquilo que é iniciante daquilo que é intermediário. Né? Porque muitas das vezes a pessoa ainda está no nível iniciante e ela já acha que é intermediário. E às vezes ela é intermediária e já acha que está no nível avançado. Né? Acontece muito isso. No meio clássico, no piano clássico, é interessante isso porque você encontra métodos que ele tem os níveis para cada músico. Isso é bem legal, porque quando você fala de métodos e você fala de peças, por exemplo, existem peças para 2 anos de piano, outras já o aluno tem que ter 4 anos, porque aquilo vai exigir muita técnica dele. Então você vai vendo o nível por isso. E é bem legal isso, é um termômetro bem bacana. Já no meio popular, as coisas não são bem assim. Mas a gente também pode usar como referência um repertório que vai exigir de você algo muito profundo, a esse ponto, para você poder identificar e falar assim, essa aqui está num nível que eu não me encontro agora, isso não é minha realidade do momento. E tá tudo bem. E muito melhor se você entende já dessa forma, se você tem essa maturidade, beleza? Então a primeira coisa que não pode faltar para um músico, exercícios. Você precisa de alguma forma estudar exercícios técnicos. E eu já quero deixar avisado aqui, eu vou deixar na descrição os meus outros vídeos aqui do canal que eu estou trabalhando estes exercícios. Isso vai ser muito importante, porque você acabando esta aula, você já pode começar a pôr em ação exatamente o que eu estou mentoreando vocês aqui. Os exercícios, eles são muito importantes, porque o exercício faz com que seus dedos, eles estejam, ou eles sejam automatizados para aquilo que você pensar e executar. Ah, quero executar um acorde, quero executar uma escala, quero fazer uma melodia. Os dedos, eles... Se você tiver um problema de técnica para você poder executar algo que você pensou em fazer e que de repente até você saiba, você está vendo ali a cifra, você está vendo o acorde, mas quando você vai os dedos esbarram, eles não dão a abertura correta das distâncias intervalares das notas. Se você está tendo esse problema, você precisa estudar exercícios técnicos. Um exercício técnico muito importante que eu vou falar e vou deixar o link aqui na descrição é o estudo do Anon. Esse estudo número 1 do Anon, muita gente estuda de forma errada. Nesse vídeo você vai ver a forma que eu indico correta do estudo do Anon e a forma que você tem que executar. Esse estudo, ele faz com que seus dedos, de fato, malhem. É como o cara que fala assim, ah, tô indo na academia, vou dar uma malhada. Não usa muito esse termo malhar hoje, né? Isso é um termo mais antigo, hoje é treinar. Então eu vou treinar o piano, vou treinar meus dedos, é isso. Então você vai pegar o estudo do Anon e ele vai malhar. O que o estudo do Anon tem para trazer? Porque às vezes a pessoa estuda, mas sem a noção do que aquele estudo está trazendo para ela. Ele vai trazer resistência para você, porque o estudo ele é comprido e ele é demorado para você acabar. Então, quando você começa a estudar o estudo do Anon da forma correta, e você vai ver através do link da aula que eu vou deixar preparada para você, você vai ver que vai começar a queimar, o seu antebraço começa a queimar, começa a pegar fogo, é muito louco, porque você está exercitando os seus tendões.
E a velocidade que você adquire, a força, a firmeza e a independência desses dedos, além do que uma das coisas que eu acho mais importante, fazer com que as suas duas mãos caminhem exatamente da forma que elas precisem. Porque ou o tecladista ou o pianista ele tem mais habilidade com a mão direita ou com a mão esquerda. Isso não pode acontecer. A habilidade que você tem que ter com uma das mãos tem que ser com a outra e vice-versa. Para que você seja um músico completo e não um músico medíocre. Medíocre, a palavra medíocre quer dizer mediano, pessoal. Não é que eu estou falando, insultando. Não, às vezes eu coloco aqui, eu vejo que as pessoas reagem, às vezes de forma ofensiva, né? Elas se sentem ofendidas com o que eu falei. Não, quando eu falo de mediocridade, estou falando mediano. É da forma real da palavra. A pessoa vai ficar mediana. Ela não vai conseguir avançar. Agora, quando você trabalha isso corretamente e da forma que se deve trabalhar, os seus dedos e suas mãos, a informação que você pensa e executa, ela é muito curta. É como se não houvesse nenhum hiato assim de tempo. É rápido. Pensou, seus dedos na mesma hora estão executando. Há esse reflexo motor. Então, o estudo técnico, ele é primordial. E ele entra aqui como estudo número 1. Eu até fiz uma anotação aqui para eu me guiar para o próximo. Ora, se você treinou estudo técnico, você trabalhou a sua técnica, deixou seus dedos mais ágeis, eles estão trabalhando a musculatura, ok. Aí você precisa, como segundo, um estudo melódico. O que nós estudamos melodicamente? Escalas, ok? Escalas são importantes demais, porque a escala, ela faz com que aquela técnica que você está adquirindo, você tenha a habilidade de executar qualquer fraseado de uma forma muito rápida, por conta da digitação correta que nós só aprendemos com a escala. É muito legal isso. Então a escala, para um músico que está iniciando, né, o anon, como eu falei, ele pode ser feito por uma pessoa que está iniciando também. A escala, para uma pessoa que está iniciando, você deve treinar a escala com as duas mãos. Mão esquerda e mão direita fazendo a escala ascendente e descendente, com 1/8 de distância uma da outra. E faça apenas 1/8, ascendente e descendente. Faça várias vezes. Para o iniciante, esse já é um desafio, porque há uma digitação pontual para a mão direita e uma digitação pontual para a mão esquerda. Ou seja, vocês vão precisar trocar os dedos em horas diferentes das duas mãos. Isso pode ser um desafio e é para quem está começando, para quem é iniciante no piano. Para você que já toca, qual que é o meu conselho? Você deve fazer a escala somente com a mão direita. Não use a escala com a mão esquerda. Você vai fazer a escala com a mão direita e você vai subir a escala com um groove de mão esquerda. Você sobe e desce e sua mão esquerda está fazendo um ritmo, ou é o que eu chamo de groove, para que haja um trabalho não só da escala, mas também um trabalho já de subdivisão rítmica, que você precisa, quando você tocar as suas músicas e aplicar notas melódicas, você tenha essa liberdade de independência. Porque se você não ter essa habilidade de independência, você não vai soar bem. Você vai tocar e tudo que você tocar na mão direita, a esquerda ela vai querer ir atrás, né? E isso não é bacana, não soa bem musicalmente. Quanto mais um músico, pianista ou tecladista, ele tem habilidades de subdivisão
rítmicas, muito melhor ele vai soar. É como se fosse duas pessoas tocando. Um cérebro, né, o hemisfério direito tocando uma parte, o hemisfério esquerdo tocando outra parte. Ora, duas pessoas tocando é melhor do que aquela que está tocando sozinha, mas ela só usa um hemisfério e o que a mão está fazendo para aquele lado do cérebro, a mão esquerda está querendo ir junto. Ou seja, ele não tem isso trabalhado, essa subdivisão, essa divisão. Não tem, não há. Então você precisa trabalhar a escala fazendo um tipo de groove com a mão esquerda. Natu, qual que é o groove que eu posso fazer? Bom, você pode montar, por exemplo, um acorde, uma tétrade e ficar tocando, fazendo um ritmo. Por exemplo, você vai fazer a escala nesse time. Ok? Tocando duas notas por tempo, um exemplo. E a mão esquerda, nesse time, você vai fazer Esse é um ritmo que nós chamamos de Charleston. É um ritmo muito usado para harmonia de apoio enquanto você está fazendo melodia. Então é legal, monta uma tétrade. Dó maj 7, pá, a, e a escala na direita, subindo 2 oitavas e descendo. Olha que bacana. Você vai ter um estudo muito bacana de subdivisão rítmica para trabalhar a escala em 2 oitavas e também fazendo esse ataque de mão esquerda que vai meio que trabalhando e tirando você ali do eixo. Essa é uma das coisas mais importantes quando você já está no nível para intermediário. Se você chegou ou se acha que você é intermediário e esse estudo está explodindo a sua mente, você está gastando muito neurônios para poder tocar, executar, então considere, né, se você é intermediário ou se de fato ainda você é um iniciante, um pouquinho avançado. É um iniciante intermediário, iniciante avançado, já para ir para o intermediário, mas ainda não estar apto a ir para o intermediário. O que acontece quando há esta situação pontual? Acontece que quando o intermediário não consegue executar um estudo como esse, por exemplo, ele pena, e passa uma semana, 2, 3, ou seja, o estudo ele é mais um fardo do que prazeroso, porque não está no nível dele. É porque ele passou algumas coisas que ou que são de iniciantes, pulou. Ou seja, pulou etapas. Se pulou etapas, pulou alguns estudos que é feito para iniciantes, você vai ter um problema muito sério com os estudos ainda que virão. Eu só falei 2 até agora. Ok? Então, para você que é intermediário, você vai fazer a escala em 2 oitavas e vai fazer o ritmo do Charleston, tocando dessa forma. Pá, 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 pá. Quer ver uma coisa? Já para você trabalhar subdivisão rítmica, pega o seu ombro aqui, ó. A mão direita, você fica batendo direto. 1, 2, 3, 4. 1, 2. E a esquerda, você vai fazer o ritmo do Charleston. Como que é isso, ó? Isso vai já te dar a habilidade rítmica para quando você colocar a mão no seu instrumento, a coisa já ficar um pouquinho melhor. Não ficar tão escuro assim. Beleza? Porque você vai chegar no instrumento, você tem a escala, tem a digitação, 2 oitavas, ascendente, descendente, né? E não só trabalhando em uma escala, mas trabalhando a escala em outras tonalidades. Escalas maiores, escalas menores. Ok? É isso. Importantíssimo. Esse é o segundo. Eu quero trazer 5 coisas. A terceira aqui que eu anotei. Você precisa trabalhar acordes. É isso mesmo, não progressões.
Você precisa trabalhar acordes isolados, acordes e as suas inversões. Por que que eu preciso trabalhar acordes e as suas inversões? Porque depois que você trabalhou os acordes com as inversões, você vai ter uma habilidade monstruosa para fazer as conexões dos acordes quando você estiver tocando progressões das músicas ou as próprias músicas. É excelente esse estudo. Se você é uma pessoa iniciante, óbvio, se é aquele iniciante que já toca alguma coisinha, eu sugiro você fazer o seguinte: você vai pegar os acordes em tríade, ok? E você vai não tocar o acorde com as duas mãos. A mão esquerda você vai apoiar a fundamental do acorde, marcando o tempo. Isso aqui, ó. Vai tocar batendo a oitava. Por exemplo, se está em dó, vai fazer o dó e o dó. Na mão direita, você vai fazer as inversões. Enquanto aqui está marcando o tempo, você de 2 em 2 tempos você toca o acorde e faz as suas inversões. Posição fundamental: 1, 2, 3, voltou, 1, posição fundamental. O que eu estou falando aqui? Posição fundamental: 1, primeira inversão, 2, posição fundamental lá em cima, 2, 1, posição fundamental aqui embaixo. A mão esquerda vai ficar marcando o tempo. É como se a sua mão esquerda fosse o metrônomo. Por que que isso é importante, iniciante? Porque ele já vai trabalhar você como você deve executar as músicas. A mão direita tem que estar um pouco descolada da esquerda, senão você não vai ter a subdivisão rítmica. Se você, toda vez que você mexe a mão direita, a esquerda ela vai junto, nos baixos, não está errado começar assim. Mas se você já toca um pouquinho, está na hora de você trabalhar um pouquinho mais essa independência em você fazer os seus acordes, as suas inversões e manter um baixo marcado. Isso para você que é iniciante. Se você já for um músico avançado, intermediário, avançado não, intermediário, me desculpe, você vai fazer isso em tétrade. Quando você faz a tríade, só há a possibilidade de se fazer duas inversões, a primeira e a segunda. Quando você adiciona uma nota, que no caso da tétrade é a sétima, você vai ter uma inversão a mais. Você vai ter a primeira, a segunda, a terceira inversão, além da posição fundamental. Então, numa tríade, eu tenho a posição fundamental e duas inversões. Numa tétrade, eu tenho a posição fundamental e 3 inversões. E você vai fazer da mesma forma, marca, toca a tétrade e vem fazendo, né, de 2 em 2 tempos a inversão delas. Sobe e desce. Faça pelo menos umas 4 vezes. Depois muda o tom, faz a mesma coisa. Lembrando que a mudança do tom é também para quem está iniciando. Você precisa trabalhar o acorde como um todo. A harmonia, ela tem que estar sendo trabalhada tom após tom. Ah, mas eu conheço uma pessoa que às vezes não sabe nem o que está fazendo e ele toca bem, eu queria ir por esse caminho. Tá, só que aquela pessoa que não sabe nem o que está fazendo, ele pelo menos investiu ali uns 6, 7 anos já tocando daquele jeito. Tá? Você pode reduzir isso para alguns meses. Se você já trabalhar os acordes ou os 12, porque muita gente fala, por que eu preciso trabalhar os 12 de forma isolada? Ué, você quer diminuir 7 anos em 7 meses? Então faça o que eu estou falando, que você vai ver que você vai ter crescimento na certa. Inclusive, a humildade, ela faz com que a gente cresça. Quando a gente ouve, e não tem muito o que perguntar. Por que criança de 10 anos, você coloca ele na escola, ele se desenvolve e quando ele atinge ali, né, a adolescência, ele já está devorando tudo, já está tocando pra caramba? Porque criança não pergunta. Você simplesmente fala e ela vai lá e obedece e faz e vem com o resultado. Agora o adulto não, mas por quê? Ah, mas
Se for assim, mas não dá para não fazer isso aqui e eu mudar aqui, não tem desculpa. Tem que fazer o que é que tem que ser feito. Quer crescer, tem que fazer o que tem que ser feito. Beleza? Estamos no estudo da harmonia. Esse é o terceiro tópico. Qual que é o quarto tópico? Aí sim, nós vamos pegar o que você aprendeu, tecladista, iniciante e também o intermediário. Você vai pegar os acordes e vai trabalhar progressões harmônicas. O que são progressões harmônicas? É a forma que você toca um acorde e faz a passagem para o próximo. Que eu falei agora, né? Acordes e as suas inversões que acabei de falar. Agora é a hora de você trabalhar todas as inversões, só que de forma dentro de uma progressão. Vou passar algumas progressões importantes aqui para você trabalhar, que são muito usados nas músicas, na igreja, música popular do modo geral. Anotem aí. Progressão 1, 5, 6. Esse 5 é o 5 com baixo na terça. O que é isso, Natu? Vamos traduzir. Se você está tocando em Dó maior, você vai fazer Dó, Sol baixo Si, Lá menor. É isso. Faça várias vezes essa progressão. Ela é 1, porque o Dó é o 1 da escala, 5, porque o Sol é o quinto da escala, é o dominante. Por que terça? 5 com baixo no 3, porque o baixo vai estar em Si, vai estar na terça de Sol. E o Lá menor. Então, essa é uma progressão. Outra progressão importante. 1, 4, 2, 5. 1. De novo, 1 vai para o 4, que é o Fá, Ré menor, que é o 2, 5, que é o Sol, e o 1. É muito usado essa progressão, pessoal. Trabalhe bastante essa progressão. Outra progressão que eu quero dizer aqui. 1, 5, 6, 4, 5, 1. Anotem isso e estude de forma isolada. 1, 5, 6, 4, 5, 1. É muito usado. Conforme vocês vão trabalhar essas progressões, depois vocês me contam aqui. Vocês vão ver como o seu ouvido já começa a identificar isso numa progressão de uma música. Porque você vai falar, caramba, isso que eu estudei, meu ouvido está falando para mim que eu conheço aquele som. É aí que nós vamos entrar no próximo tópico, que é o último, e ele é relacionado ao ouvido. Segura aí. Então, você vai treinar essa terceira progressão da forma que eu falei. Outra progressão importante e que é tocado demais. 1, 5 baixo na terça. 6, 6 baixo na sétima. Já vou traduzir. 4, 1 baixo na terça. 2, 5, 1. Traduzindo isso em Dó maior. Dó, Sol baixo Si. Lá menor baixo Sol, porque o Sol é a sétima de Lá menor. Fá maior, Dó com baixo em Mi. Ré menor, Sol, Dó. Essa é a tradução. Mais uma progressão bastante usada. Fique ligado. Dó, que é o 1. Vou falar como graus, que você pode trabalhar e pensar também em outros tons. 1, 2, 3, 4, 5, 1. É uma progressão também e é bastante usado nas músicas, ok? Se eu não me engano, tem uma música, todos nós estamos no santo lugar. Tem essa música, todos nós estamos no santo lugar, não lembro como que é o nome. Dó, vou falar em graus, porque eu não sei que tom que eu cantei, né? Não tenho ouvido absoluto. 1, 2 menor, né? 3 menor, 4, só que ao invés de ele ir para o 5, nessa música específica, ele voltou para o 1 com baixo na terça ali, ou 3 menor, 5 e 1. Tem também progressão que você toca ela da seguinte forma: 1, 3, 4, 5, 1.
Percebe como há uns saltos, e esses saltos, eles valorizam essa sequência, né? Ou essa progressão harmônica? Estas são as características da progressão. E é importante que você estude de forma isolada e decore. Isso vai fazer toda a diferença. Pode escrever. Isto, para quem já estudou o acorde com tétrade, você que é intermediário, você já vai batendo tudo com tétrade. Para você que é iniciante, tudo em tríade. Mesmo que você escute um acorde lá cheio, rebuscado, cheio de tensão, você vai perceber essa progressão. Porque a progressão, ela não muda. A forma que o acorde vai e vem, baseado em salto de quartas, terças, vai se repetir. E isso você que estudar, que é iniciante, vai identificar, e você também que é intermediário. E agora vamos lá para a última dica. A última dica eu vou falar do ouvido, só que eu não vou deixar de falar. Eu não vou entrar no ouvido primeiro antes de puxar a orelha de vocês com alguma coisa. Você precisa tirar o preconceito da leitura. Por quê? Eu sei que nem todos. Eu sei que muitos aqui já até leem e leem muito bem. Mas para aqueles que têm o preconceito na partitura, pessoal, quebre isso. Aniquile isso da sua vida, porque isso vai atrofiar, e sabe o que você vai mais perder nessa coisa de você lutar para não querer saber? Quem mais vai perder com isso é o seu ouvido, a sua percepção. Porque o ouvido, ele percebe ou ele enxerga melhor quando você está usando o sensor também da visão. E quando você sabe ler a distância de uma nota para outra, fica muito fácil, fica palpável aquilo que você ouve. Você percebe os intervalos, terça, segunda, quinta, sexta, 2, 5, 1. Você às vezes só percebendo os intervalos, você já sabe os acordes. Você já sabe a progressão harmônica. Então, pessoal, eu quero falar e falo. Isso é muito sério. Não negligencie a notação musical. Notação musical é a música escrita. Tudo isso que eu falei aqui para você estudar, você pode estudar visual. E você vai estudar, vou deixar os links de alguns desses estudos aqui na descrição para que você acesse-os logo depois e veja como que é na prática isso. Mas se você negligenciar a notação, a parte escrita disso, vai ter muita coisa que você não vai ouvir. Sabe por quê? Porque você não sabe ver, você não enxerga. E o sensor da visão, para ajudar um desbloqueio na percepção, é muito, mas muito benéfico quando se quer estudar e melhorar a sua percepção auditiva. Se existe alguém aqui que já entendeu isso, já passou por isso e sabe dessa verdade, pode deixar aqui nos comentários. É importante para que as pessoas entendam e vejam que este é um caminho, mas um caminho muito forte para abrir a sua percepção, de forma tal que você vai começar, como eu falei, você vai começar a enxergar, né, os acordes quando você ouvir ou estiver ouvindo no carro, você não está nem com um instrumento por perto, mas você está sabendo a progressão que está acontecendo ali, o negócio é maravilhoso. E você não vai conseguir, não vai conquistar de outra forma se você não tiver, não estou falando que é entrar, mergulhar dentro desse processo da notação, mas se você só não saber onde as notas ficam na pauta, para você ver a distância intervalar, vai ser já um perrengue para você poder melhorar a sua percepção auditiva. Quando eu falo de você precisa aprender a ler as figuras de notas, eu não estou falando que você precisa aprender a tocar música por partitura, pessoal. Eu não sei, porque quando as pessoas ouvem partitura, todo mundo já está pensando, não, vou ter que tocar música com partitura, ninguém está falando nada disso. Eu estou falando que você precisa
entender um groove ali de mão esquerda conectado com um fraseado de mão direita, que existe uma polirritmia e que a mão esquerda de repente está fazendo uma tercina, enquanto a direita está vindo numa semicolcheia, há uma polirritmia, 4/3. Você jamais vai saber isso e você jamais vai ter isso debaixo dos seus dedos se você não entender do que está acontecendo ali ritmicamente, com aquelas figuras rítmicas que tratam exatamente da notação musical. As pessoas, elas veem você tocando e elas querem tocar igual. Mas elas não entendem que aquilo que você está tocando não são só aqueles acordes que ela já até sabe fazer. Pô, ele fez o dó, foi pro fá, fez o ré menor, mas e aí, eu vou pôr a mão, não sai. Por que que não sai? Porque não são só os acordes, não são só as notas. Tem a rítmica por detrás daquilo que eu estou fazendo que você já sabe, mas ritmicamente você não sabe, você está cego. Então você vai tentar fazer e vai fazer do seu jeito e não vai ficar bom. Como eu falei lá atrás, vai ficar medíocre. Por quê? Por causa de preconceito? Porque você não quer encarar como faz para ler as notinhas dentro da pauta? Pelo amor de Deus, pessoal. Eu já faço isso agora para vocês. Primeira linha é a nota Mi. Primeiro espaço, Fá. O Sol está na segunda linha. Depois eu tenho aqui nesse espaço o Lá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Pronto. Aqui eu já mostrei as 5 linhas e os 4 espaços. Quais são as notas desde que eu tenha a clave de Sol. Por isso que chama clave de Sol, porque ela identifica a nota Sol na segunda linha da pauta. Se a nota Sol está na segunda linha, eu já tenho referência das outras. Acima do Sol é o Lá, acima do Lá é o Si, acima do Si é o Dó, acima do Dó. Você veja que eu conto as linhas e os espaços. E abaixo é a mesma situação, só que de forma descendente. Sol, Fá, Mi, Ré e o Dó, que é feito em cima de uma linha suplementar aqui. Pronto, eu falei aqui em poucos minutos, acho que não chegou nem 2 minutos, já mostrei para você como que é ler as notas na pauta. Por que que você não quer gastar esse tempinho e entender? Você vai descobrir o ouro, é só isso que eu tenho para te falar. E você quer que eu fale a verdade para vocês? Eu também já corri disso daí. Eu já fui um cara que tive muito preconceito com isso, só que quando eu desbloqueei isso da minha mente, eu descobri o ouro. A minha tocada mudou totalmente, porque tudo que eu toco hoje eu identifico. Cara, eu já fiz essa parte de frase, esse ritmo, eu vou mudar aqui. Então, o conhecimento vai fazendo com que você se molde a cada música que você toca. Você não toca 50 músicas parecendo que é uma só, porque você não sabe ritmicamente o que você está fazendo. Você está lá tocando os acordes. Você pegou a cifra, você sabe que os acordes são diferentes, mas você está tocando tudo igual, parece uma música só. Se você duvida do que eu estou falando, quer um conselho? Grave você tocando. Grave aí você tocando 10 músicas, depois dá o play e escuta o que eu estou falando e veja se não tem um sentido no que eu estou falando. Se não fizer sentido, tudo bem. Você é um caso à parte. Aqui na descrição você vai encontrar alguns links desses estudos que eu falei para você poder estudar aqui no meu canal, para você que é iniciante e intermediário. Pessoal, acabei de lançar um curso importantíssimo para que você trabalhe o seu ouvido, para identificar melodias, saber o próximo acorde. É banhado de um monte de progressões e as progressões mais usadas na igreja. Meu irmão, esse curso realmente ele vai fazer uma virada de chave muito grande. É um lançamento, está no valor importante, que é um valor de lançamento. Terminou esse período do lançamento, eu vou atualizar para o valor original, como eu já falei lá no primeiro vídeo. Então, se você quer, a oportunidade agora. Adquira e comece a estudar esses estudos
de como tocar de ouvido, tá certo? Quem foi guerreiro, chegou até o final, comente aí. Eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários. Vou deixar recomendado esse vídeo aqui, que inclusive eu estou falando do ouvido, tá? Dá uma sacada nesse vídeo, importantíssimo também para o seu crescimento musical. Maratone aqui no canal e cresça. Quando você investe seu tempo certo, estudando aquilo que é necessário, aí você está investindo. Ah, tá tocando música, tô pegando um dia, tocando a mesma coisa que você sempre tocou, tá parado. Vai ficar 5 anos assim, não vai mudar. Como eu falei, na mediocridade. Então, não seja medíocre, tá certo? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?